Beleza. Então vocês estão vendo aí uma imagem, né? Vocês podem ver uma imagem familiar. Mãos, correto? Mãos de pessoas. E aí as pessoas têm mãos e as mãos têm dedos. E aí você pode notar que tem uma diversidade, tem uma variação natural aí nessa imagem, né? Percebe que as pessoas não têm mãos iguais. E percebe que os dedos também não são iguais. Tem dedos com formas um pouco diferentes e tem dedos com tamanhos um pouco diferentes. Tem alguns dedos que são maiores. Tem alguns dedos que são menores. Então, quando você olha para isso, variabilidade, né? Por que as coisas são diferentes? Por que os dedos são diferentes? Por que eles não são todos iguais? Você pode pensar por algumas ou talvez por vários motivos pelos quais um dedo não é igual ao outro. Um dedo não tem o mesmo tamanho que o outro, correto? É uma coisa trivial pra gente, né? Todo mundo tem uma mão e todo mundo tem uns dedos. E se você olhar para sua própria mão, olha para sua própria mão aí, para seus próprios dedos, você vai perceber que eles não são iguais, que eles têm tamanhos diferentes. Por quê? Então vamos escrever aqui, ó. Por que dedos têm tamanhos diferentes? Professor, talvez pela função que cada um deve exercer para o corpo? Acho que é algo do Função? tipo assim. Sim, Me dá um sei exemplo lá, de função. por exemplo, o indicador ou algo que você não tem a mesma força de pegar com o dedo mindinho e os demais outros dedos, digamos, esse indicador e esse, sei lá como é que é o nome do outro. Eu acho que tem. Ok, pode ser. Talvez tenha alguma relação entre o tamanho de um dedo e a função que ele pode desempenhar, certo? O que mais? Na verdade, o tamanho dos dedos é vinculado ao próprio desenvolvimento embriológico mesmo do corpo humano. Não tem muito essa história, não. A gente vai Professor, usando conforme a função que no dia a dia vai se tornando mais hábil. Ok. equilíbrio, professor. Na verdade, é equilíbrio. Equilíbrio? Como assim equilíbrio? O que é equilíbrio? É assim, ó, a gente sabe que na evolução do homem, tudo que foi desnecessário, dependendo de como ele foi evoluindo, em termos da própria sobrevivência dele, né? Então, foram criados alguns. Tanto que até falam que a questão dos dentes também, né? Porque hoje em dia pouco se utiliza como se utilizava os dentes antigamente. Enfim, eu acho o equilíbrio mesmo do próprio corpo. Eu penso Tá. que ele ajuda no Equilíbrio. equilíbrio. Equilíbrio, ok. Mais algum motivo? Tem algum motivo, alguns motivos óbvios que você consegue pensar sobre por que dedos têm tamanhos diferentes? Olha para sua mão, olha para os seus dedos. Compara, Proporcionalidade. compara os dedos dessas mãos diferentes que você está vendo aí. Tem algum motivo óbvio que você pode imaginar? Proporcionalidade? O que é isso? Proporcional ao corpo, ao tamanho das mãos. O tamanho das mãos? Eu acho que tudo nosso tem proporção. Ah, então talvez uma pessoa maior pode ter dedos maiores? Pode. Ah, Mãos maiores, se eu sou menor, sou pequena, eu tenho tamanho menor de mão e tudo. em geral, pessoas Menos, maiores, a gente pode pensar que elas vão ter partes maiores também, concorda? sim, Mãos maiores e dedos maiores, né? dedos maiores, Uma pés pessoa maiores. menor, né? Pensa numa pessoa adulta, uma criança, por exemplo, né? Isso. Ou pensa em pessoas adultas, mas uma é alta e outra é mais baixa. Aí, talvez... Acho que não, professor, porque Não? eu sou mais baixa que o meu irmão. E minha mão parece ser maior do que a dele. Ah, É parece meio ser maior. estranho. Certo, então tem duas pessoas. E nas outras, como é que é? Já reparou isso nas outras pessoas? Não, geralmente elas têm o tamanho menor. Os dois maiores sou eu e meu irmão, digamos, a gente na família de
de 6, uns maiores e a mão maior, o pé maior. Os demais já são de estatura menor, mão, né? Mas tem uma outra que é menor, mas tem uma mão grande também. Eu vou Ó. entender. Então ela já tá falando, mas parece uma certa variabilidade aí, essa relação não é tão óbvia, né? Pode ser, tá? Pode ser. É uma ideia, tá? A gente não tem certeza. Talvez é assim em geral, talvez não é. Para se tornar uma coisa explícita, para sair da nossa cabeça e se tornar algo explícito, concreto, que qualquer pessoa pode olhar e dizer, não entendo o que essa ideia significa, a gente pode escrever. A gente pode botar no papel ou, no caso, botar no slide do computador, tá? Então, a nossa pergunta é por que dedos têm tamanhos diferentes? Então, eu vou escrever aqui por que eu acho que dedos podem ter tamanhos diferentes, com base no que vocês falaram, tá? Primeira coisa, como eu posso medir o tamanho de um dedo? Alguém me diz uma forma simples de medir o tamanho de um dedo. Professor, eu não entendi direito a pergunta. Como eu posso medir um dedo? Alguém me diz uma forma simples de medir o tamanho de um dedo. Centímetros, milímetros, você pode escolher a escala que você quiser. Eu posso medir o comprimento do dedo, posso? Faz sentido? Comprimento do dedo, pode ser? Comprimento, espessura. Aí você pode medir em que unidade de medida isso aí? O comprimento pode ser em centímetros. Pode ser em centímetros, né? Milímetros. Aí, se você fosse medir, como você faria no mundo real? Eu quero medir o comprimento desse dedo, como faz? Usando uma régua. Ah, posso usar uma régua, né? Posso só usar uma régua? Posso usar outra coisa, talvez? Pode. Tipo o quê? Qualquer coisa Uma que fita, uma fita. Uma fita uma fita métrica. métrica, né? Né? Aí é o instrumento que tu vai utilizar, né? Qualquer instrumento que você pode utilizar Depende do medir. recurso, professor. É, né? Já não tem dinheiro para comprar uma régua, né? Mas tem uma fita Se eu métrica estiver no velha. mato, eu uso um pauzinho e meço. Se eu estiver em Pode carro, ser, eu né? uso fita métrica. Ah, uma varinha, tá? Mas você consegue pensar em formas concretas de como você faria isso, correto? Você consegue ver exatamente, claramente. Não, eu poderia medir assim. Ótimo. Então, podemos medir o comprimento dele. Eu acho que talvez o comprimento do dedo da pessoa tenha a ver com o tamanho da pessoa, com a estatura. Vocês falaram, né? Ah, talvez pessoas maiores tenham dedos maiores, pessoas menores têm dedos menores. Eu posso medir o tamanho de uma pessoa? Pode. Como? Da mesma maneira, usando um tipo de escala, ou a fita, ou a régua. Fita, uma régua, né? Uma trena. Aí, como normalmente as pessoas falam, vai medir essa estatura e normalmente a gente mede a altura, concorda? A altura da pessoa, né? Faz sentido? Aí você pode medir a altura em uma unidade qualquer métrica, né? Pode ser centímetro. Normalmente em português a gente fala metros, né? Fulano tem 1,70, 1 metro e 70 centímetros. Fulano tem 1,80, 1 metro e 80 centímetros. Aí pode ser metros, pode ser centímetros, tá? Tanto faz. Mas a nossa ideia, o nosso achismo é o quê? É que a altura da pessoa, de alguma forma, pode afetar o comprimento do dedo da pessoa. O comprimento de um dedo, qualquer. Como eu posso representar isso de uma forma muito simples? Eu posso representar isso de uma forma muito simples graficamente, para qualquer pessoa enxergar de forma literal assim, ó. Eu desenho uma seta. E eu coloco uma setinha aqui, de modo que essa setinha sai da altura da pessoa e vai para o comprimento do dedo. Então agora, quando eu olhar para esse desenho aqui, o que isso está me comunicando? Isso está me dizendo alguma coisa. Isso está me dizendo isso, ó. Eu acho que a altura da pessoa afeta o comprimento do dedo.
Tem uma relação, né? Entre a altura e o comprimento. Tem uma relação entre a altura e o comprimento. Ou entre o comprimento do dedo e a altura. Tá? Essa é a hipótese, né? Aí como é que os cientistas gostam de chamar isso? Eu acho que a altura da pessoa afeta o comprimento do dedo. A hipótese. A hipótese, né? Então vamos escrever aqui, ó. Essa é a nossa hipótese, tá? Me diz agora de uma forma simples que qualquer pessoa pode entender. O que é uma hipótese? É uma suposição. Uma suposição. O que é uma suposição? É, Como diria o Reinaldo, é uma resposta provisória da sua pergunta. Pode ser, né? É uma resposta provisória. Lembra que isso aqui... Como é que a gente chegou nisso? Como a gente pensou nisso? Porque você tinha uma pergunta que você queria responder, né? Por que dedos têm tamanhos diferentes? Ah, talvez é porque a altura da pessoa afeta o comprimento do dedo. Então você pode pensar de uma forma muito simples, uma hipótese nada mais é que uma possível resposta para uma pergunta. Bom, então se é uma possível resposta para uma pergunta qualquer, quer dizer que pode ter várias possíveis respostas para a mesma pergunta? Pode? sim. Sim, né? Logo, pode haver várias hipóteses para responder a mesma pergunta, percebe? Essa é apenas uma delas. Pode ter outras? Se você conseguir pensar, pode. O que limita nossas hipóteses? O que determina quantas hipóteses você tem para responder uma pergunta? Meu conhecimento limita muito, né? O grande exercício de pensar, de perguntar. É a sua capacidade de pensar nelas, né? É só isso. É totalmente e somente isso, tá? É a nossa criatividade que limita nossas hipóteses. Exaurir, né, os aspectos relacionados com o objeto. Se Exatamente. você conseguir pensar em outra coisa que exaure, legal. Mas se você chegou na exaustão, Exatamente. Então você pode resumir, ó, essa é a nossa criatividade. É só isso, tá? Você consegue pensar numa outra hipótese? Consigo. Então pronto, ela existe. Não consegue? Ah, então não tem. Simples assim. Ah, mas você vai sair pensando em qualquer hipótese sobre qualquer coisa loucamente, aleatoriamente? Não, né? Por quê? Porque a gente não está pensando em hipóteses para explicar por que dedos têm tamanhos diferentes em Marte, em Júpiter, em outra galáxia, ou num universo paralelo. Não, a gente está pensando no nosso planeta, no nosso universo, no nosso mundo, que nós costumamos chamar de mundo real, né? Então, a gente pensa em hipóteses com base naquilo que a gente espera que seja razoável no nosso mundo, na nossa realidade. Então isso, né, automaticamente limita a nossa criatividade. Você não vai pensar em qualquer coisa, como um artista, por exemplo. Né? Não, olha, isso aqui faz mais sentido que esse outro. Ah, ok. Então, aí entra o que limita a nossa criatividade, né? Nosso conhecimento, nossa experiência com o mundo real, né? A sua leitura, né? Ah, eu li isso aqui e me deu uma ideia. Ó, legal. Eu observei isso aqui e me deu uma ideia. Legal. Mas em último caso, é sua capacidade de pensar sobre uma hipótese. Não consegue pensar nela, então ela não existe. Importante, nota que toda e qualquer hipótese existe apenas no mundo das ideias, tá? No mundo imaginário. Então, quando a gente diz, ó, eu acho que a altura afeta o comprimento do dedo de uma pessoa, você está dizendo, eu acho que pode ser assim, talvez seja assim. Isso é assim mesmo no mundo real? Não sei, não sabemos, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Como faz para descobrir? Você vai testar. Você Como vai colocar testa? em prática, coletando os dados pertinentes à sua pergunta. Coleta dados para responder a pergunta, né? Tá claro isso para todo mundo? Toda hipótese só existe no campo das ideias, tá? Então você quer saber se a sua hipótese faz sentido no mundo real? Só tem um jeito. Tem que coletar dados. Mas quaisquer dados? Não. Tem que coletar dados que permitam responder a sua pergunta.
E é por isso que estatística e especificamente o delineamento amostral são tão importantes para a gente. Porque eles nos guiam nesse processo. Tá, como exatamente eu deveria fazer isso então? Tá? Para você conseguir responder essa pergunta com a menor incerteza possível. A gente quer ter segurança nas nossas respostas. Tá? É por isso que a gente usa. Beleza? Pois bem, temos uma hipótese, tá? Ou achismo, ou especulação, ou preconceito, né? As pessoas têm muitos preconceitos sobre muitas coisas, correto? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá, já testou? Cadê seus dados? Ah, não testei. Tá, então é só uma hipótese. Simples assim. Beleza? Consegue pensar em alguma outra hipótese para responder essa pergunta aí? Talvez o tamanho da pessoa afeta o tamanho dos dedos dela, né? Tem alguma outra coisa simples que você consegue pensar que poderia afetar o tamanho dos dedos de uma pessoa? O peso. O peso. Por que o peso? Só é uma hipótese. Como O afetaria? peso. Como afetaria? É. Uma simples variação genética. Defeito gestacional aí. Variação genética, pode ser, né? Peso. Bom, o peso a gente pode pensar que o peso tem uma relação forte com a estatura da pessoa, concorda? Pessoas maiores em geral tendem a ter o peso maior, tá? A gente poderia pensar no peso também, mas para simplificar, vamos ficar só com a altura, tá? Porque a gente imagina que, em geral, tem uma Pode associação. também ser a origem, o lugar de onde que ela veio, do clima mais frio, do clima mais quente. O lugar, pode ser. Aí, quando a gente pensa, por que a localidade? Ah, talvez por causa da genética, concorda? Tem variação genética entre populações humanas, né? Aí certos grupos de pessoas vivendo num lugar pode ter certas variações genéticas que são próprias daquele lugar, diferentes de outro lugar. Isso pode talvez afetar variação no corpo das pessoas, tamanho dos dedos inclusive. Sim, pode ser. Como a gente mediria isso? Consigo medir? Eu quero saber se tem efeito genético sobre o comprimento do dedo. Alguém tem alguma ideia de como medir isso? Você quer medir a incidência disso ou você quer medir o tamanho Eu quero saber da variação? Eu quero saber o que afeta o comprimento do dedo de uma pessoa. Aí vocês falaram, talvez é genética. Como mede isso? Mandar uma carta para todo mundo, pedir para responder a Não. pergunta. Como mede um efeito genético você sobre vê- o comprimento do dedo? Exames. Que exames? Exames laboratoriais para ver, por exemplo, que é um mapa genético daquela família, daquela população. E aí, o que você vai medir disso? Marcador que tem um marcador genético para aquela determinada doença que causa variação genética. Tá. Bom, todo mundo consegue fazer isso facilmente aí na sua casa? Eu acho, professor, que eu aqui, né? Acho que a gente Sim. tem que estabelecer nossas amostras, entendeu? Não sei, talvez pegar uma população que você tenha indícios, né, de que tenham dedos menores, sei lá, porque você não trabalha ao relento, digamos assim, você vai trabalhar em cima de algo que já tem algum dado publicado, alguma coisa. Geralmente é assim, né? Pelo menos é para ser. Se você quiser, Então, pode ser. Professor, E aí você tem. professor, Tá tendo uma ressonância aí. não, aí não foi colocado a questão do sexo, porque normalmente os homens eles têm mãos maiores do que as mulheres. Entendeu? Então, Como faz para medir isso? Como mede isso? isso tem a ver, pelo menos, que é a hipótese. Tá, como eu posso E pelo medir? meu meio que eu vivo, percebo que os homens têm mãos muito maiores que as mulheres. Ok, como eu posso medir isso? Escolhendo uma amostra. Sim. Eu consigo medir o sexo de uma pessoa? Medir o sexo? É. Acho que não.
Ai, Ó, professor. ó, você falou, eu acho que o sexo pode afetar o comprimento do dedo de uma pessoa. Em geral, eu acho que homens devem ter mãos ou dedos maiores. Ok. Mas precisa medir, percebe? Eu vou coletar dados para Sim, saber se isso faz sentido. Como? Tem que medir. Como mede o sexo de uma pessoa? medindo. Consegue? Eu tenho que categorizar também. Certo, como? Consegue sim, professor. Por exemplo, no caso, se você tem uma bacia ou pelve, você sabe se tem um modelo ginecoide, porque ela é uma bacia que tem extremidades mais amplas, né, para possibilitar o parto. E os homens mais estreitos, porque não tem o parto. Então, existe uma dimensão nisso. Assim como as mãos, você mede, Ah, né? Mãos, por exemplo, existe um conceito para o feminino e um conceito para o masculino, me né? diga Que uma foi forma, criado teoricamente. me diga uma forma super simples de você saber o sexo de uma pessoa. Que qualquer pessoa poderia aplicar, que a gente consegue medir e atribuir um valor. Olha, você é sexo tal, você é sexo tal. Perguntando para ela. Ah, você pode Pela perguntar, bacia. né? Você pode perguntar da Você mede, pessoa. você mede Que as duas sexo é o cristas seu? ilíacas lá e pronto. Você pode Você perguntar da pode medir, pessoa. mas porque existe um conceito. Você lembra que você já preencheu vários formulários na sua vida em algum momento, né? Provavelmente. Tem uma pergunta lá pra você, né? Qual é o seu sexo? Todo mundo já fez isso alguma vez? Sim. Sim? Já preencheu o formulário? A vida toda, A né? vida Você vai toda, fazer né? alguma coisa, você preenche, né? Qualquer documento que você Depende. preenche, Esse né? negócio de gênero hoje em dia é um negócio complicado agora. Não, importante. E é tudo baseado em. Não confundir sexo com gênero, tá? São coisas diferentes. Sexo biológico é uma coisa, gênero é outra coisa. Estamos falando de sexo, não estamos falando de gênero, tá? Você já preencheu vários formulários, todo mundo, qualquer pessoa que vai lá ter uma documentação, seu nome, seu CPF, seu não sei o que, qual é seu sexo? Aí como é que as pessoas fazem? Normalmente tem algumas opções para você preencher lá, né? Quais? Como eu posso medir o sexo, gente? Quais possibilidades tem aqui? Feminino e masculino, não, professor? Feminino. Ah, não sei, tô perguntando pra vocês. Masculino. Geralmente, Feminino. quando eu respondo essa pergunta sobre sexo, é isso. Feminino e masculino. Macho ou fêmea, né? É só os seres humanos que são assim? Os organismos, seres vivos, todos que se reproduzem de forma sexuada, né? Tem o sexo masculino e feminino, macho ou fêmea, né? O cachorrinho tem macho ou fêmea, o gato tem macho ou fêmea, a galinha tem macho ou fêmea, tá? A maioria dos seres vivos se reproduz de forma sexuada, certo? Então, você pode fazer assim, ó. Olha, eu acho que o sexo pode afetar o comprimento do dedo. Talvez pessoas do sexo masculino tenham dedos mais compridos. Ah, beleza. Então, agora tem uma hipótese. Tem outra hipótese. Aí eu posso fazer assim. Certo? Boto uma setinha. Agora tem uma setinha saindo do sexo indo para o comprimento do dedo. Agora você olha para essa figura e você pensa, o que pode afetar o comprimento do dedo de uma pessoa? A altura da pessoa pode afetar. Mas eu também acho que o sexo da pessoa pode afetar. Então agora temos duas hipóteses para a mesma pergunta. Percebe? Tem mais alguma coisa que vocês conseguem pensar? Fácil de medir? Então vocês falaram, genética. Beleza, genética pode ter um efeito também. Mas como mede? Tem que fazer um exame, teste genético. Percebe que vai ficando mais difícil, né? Então aqui tem uma lição importante pra gente, tá? Você só consegue testar uma hipótese se você consegue medir a hipótese. Se você consegue medir as características que refletem a sua pergunta. Se não consegue medir, é impossível testar. Simples assim. Tá? Essa é Mas uma lição eu penso importante. assim, professor, você Diga. também tem que ter precisão, né, no instrumento de medida, compatível Sim, claro. com a sua hipótese. Porque, Claro. não, pois é, você fala assim, como eu posso medir isso? Existem várias formas de medir, mas você tem que ter precisão para você responder.
né? Dentro dos instrumentos, né? Tem que ter precisão para aquela hipótese. Se você colocar um instrumento de medida incompatível com aquilo ali, você pode ter um dado amplo demais ou que não reflita, né, a sua pergunta. Com certeza. Ou seja, você não conseguiu medir o que você quer, né? Então percebe que isso faz parte do você tem que conseguir medir. Se você usa um instrumento que não serve para medir o que você quer, que não reflete o que você precisa medir para responder a sua pergunta, é a mesma coisa que você não conseguiu medir o que você precisava medir, né? Então lembre disso, tá? Só conseguimos responder aquilo que conseguimos medir. Eu tenho uma hipótese super legal aqui, super interessante, mas eu não sei como medir isso. Legal, então não vai conseguir testar lá no mundo real, não consegue responder a pergunta. Não consegue saber se essa hipótese é útil para responder essa pergunta no mundo real. Tá? Então você pode pensar em qualquer hipótese sobre qualquer coisa que você quiser imaginar, tá? O que limita a nossa capacidade de saber se isso faz sentido no mundo real ou não é o quanto nós somos capazes de medir as características que refletem a nossa pergunta. Porque é isso que vai direcionar o que a gente vai medir, que dados vamos coletar no mundo real. Sem saber isso é impossível. Tem outro jeito. Pelo menos não tem outro jeito conhecido, tá? É a melhor forma que nós encontramos até agora. Beleza? Então aí, ó, temos duas hipóteses. Temos uma pergunta, tá? Vamos escrever aqui ó, do lado. Pergunta. O que mais que a gente precisa saber para conseguir medir essas características e conseguir responder a nossa pergunta? Primeiro, identificamos quais são as características que precisamos medir. Segundo, nos certificamos de que elas são mensuráveis, conseguimos medir, né? Então, a princípio, a gente consegue medir o comprimento do dedo, consegue medir a altura da pessoa e conseguimos determinar o sexo da pessoa. Pode determinar de formas diferentes? Pode, mas conseguimos pensar em formas simples de medir todas elas aqui. O que mais que a gente precisa saber? Diga. Eu tenho uma questão Pode falar. que assim, sempre foi algo que me deixou muito preocupada. Desde a época da coleta de dados da graduação, do mestrado, porque assim, a princípio teria que ser uma medida basicamente exata. Eu estou falando de árvores, por exemplo. Uhum. Você estima uma medida, você está no campo, você tem alguns métodos para medir essas árvores. Uma é a estimativa, por exemplo, de você tem uma vara de 2 metros e você vai estimar aquela medida. Uhum. Só que esses dados parecem, a meu ver, assim, eles ficam um pouco subjetivos, porque é o meu olhar como pesquisador que vai determinar aquela medida correta. Uhum. E isso eu estou falando dentro de uma área aberta, como são as savanas. E Sim. dentro de uma floresta, por exemplo. Isso eu estou falando porque me angustia um pouco, porque são questões da minha pesquisa, entendeu? Sim. Eu vou utilizar essa mesma medida dessa vara, eu vou estimar, e até que certo ponto isso realmente é real, não é? É uma pergunta perfeitamente plausível e totalmente importante. Se você não confia nas suas medidas para as características que refletem a sua pergunta, então temos um problema. Tá? Simples assim. Percebe que para responder a pergunta eu tenho que conseguir medir as características que refletem a pergunta. Então, a gente procura utilizar métodos que permitem medir essas características. Se você acha que uma medida de alguma coisa tem um erro tão grande que você não pode confiar, então tem um problema. Você tem que buscar um método que, digamos, seja Que mais... mede o que você quer. Com a maior precisão possível, como o colega falou, né? Tá? E nessa questão, Simples por isso assim. que eu vou usar um método da pesquisa, só saindo um pouco daqui, mas que é interessante para os colegas também essas dúvidas, que vai ser a utilização do drone. Uhum. É uma metodologia que a gente vai testar também. Então, são algumas questões, alguns textos dentro da própria ecologia que eles colocam isso com um pouco de subjetividade. Sim. Não, mas claramente existe uma diferença óbvia, tá? Você não precisa ser um ecólogo para perceber. Existe uma diferença óbvia entre você escalar uma árvore e medir a altura dela,
ou você olhar no olhômetro e dizer, eu acho que tem tanto, né? Obviamente a incerteza é muito maior no olhômetro do que se você conseguir medir a dimensão de uma árvore de fato. E isso não é só para árvore, isso é para qualquer coisa, tá? Existe uma diferença entre você medir a dimensão da coisa, a altura de uma pessoa, por exemplo, vai lá e mede a altura da pessoa. A altura dessa pessoa é tanto. Isso não é a mesma coisa que você olhar para a pessoa e dizer, eu acho que você tem tantos de altura. Obviamente o nosso achismo tem uma incerteza e vai ter um erro maior, né? Então é isso, tá? Então, cada pesquisa, cada área tem suas próprias limitações. E às vezes você quer medir coisas que você não consegue medir exatamente. Mas aí precisa levar isso em consideração depois para suas conclusões, tá? O quanto eu posso confiar nessas medidas. Se o erro de medida é tão grande que nem você mesmo confia nelas, aí geralmente é um problema, né? Porque como é que a gente vai convencer outras pessoas se nem a gente confia na nossa medida? Vai ficar difícil, né? Então é uma coisa para pensar. Certo? Então o que mais... Professor, mais uma Diga. pergunta aqui. Pode falar. Com relação a esse exercício aí, se ele for transformado numa pesquisa mesmo, com relação às mãos, as mãos não, os dedos, nós temos 5 dedos diferentes, né? Então, se eu fosse medir, fazer um exercício de medir para ver a proporção da minha altura em relação aos dedos, a medida eu posso, quer dizer, dentro dessa minha hipótese, é em relação a cada um dos dedos, ou eu escolho só um para fazer essa referência? Então parece que acabamos de pensar em mais uma hipótese, né? Porque eu tenho Faz 5 diferença? dedos diferentes. Faz diferença? Qual dedo Não sei você se escolhe? faz diferença, só pesquisando, né? Qual Mas pelo dedo? menos a gente pegaria o dedo médio, né? O que você Que é acha? o maior, e verificar em relação a ele. O que você acha? Faz diferença qual dedo você escolhe? Olhem para suas mãos, olhem para suas 2 mãos e respondam isso pra gente. Faz diferença qual dedo você escolhe? Eles têm todos o mesmo tamanho ou você consegue perceber um padrão de diferença de tamanho entre as posições dos seus dedos? Os dedos são diferentes de tamanho. Qual que é o seu maior dedo e qual que é o seu menor dedo? O meu maior dedo é o dedo médio. E qual o menor? É o mindinho. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo, mindinho, ok. Então a gente pode Isso pensar na minha mão, mas, por exemplo, no meu pé é diferente. Eu tenho um dedo que é maior que os outros. Mas aí a gente está falando aqui só da mão, né? Tô falando da mão. Mas a gente consegue perceber que a posição do dedo parece que importa também, né? Não é se você pegar dedos aleatoriamente na sua mão, eles não têm o mesmo tamanho. Faz diferença a posição do dedo, né? Então a gente pode ter mais uma hipótese. Posição do dedo, né? Isso também importa, aparentemente. Importa mesmo? Vamos descobrir. Parece que importa. Quantas posições seu dedo pode ter na sua mão? 5, né? Vamos dar uns nomes aqui. Como a gente pode chamar? Polegar. Diminuir indicador. Aqui polegar, indicador. O médio. O anelar e o mínimo. Mínimo. Beleza? Então tá aqui, ó. 5 possíveis posições para o seu dedo na sua mão, tá? Então, quando a gente bota aqui a posição, setinha, comprimento do dedo, o que a gente está falando? A gente está falando, eu acho que a posição pode afetar também o comprimento do dedo. Independentemente da altura da pessoa, independentemente do sexo da pessoa, o simples fato do meu dedo ser polegar, ou indicador, ou médio, ou anelar, ou mínimo, pode criar diferenças de comprimento. Por quê? Porque eu olho para minha mão e percebo que eles não têm o mesmo tamanho. Parece que uns dedos, certas posições tendem a ter dedos mais compridos e certas posições tendem a ter dedos mais curtos. Então isso pode ser importante também. Então temos mais uma hipótese. Tá? Beleza? Então temos 3 hipóteses agora.
Então, nota que a gente tem os elementos principais que a gente precisa entender para responder qualquer pergunta sobre qualquer coisa. Primeiro, você precisa de uma pergunta. Essa é a primeira coisa e mais fundamental de todas, tá? Eu preciso de uma pergunta. Se você não sabe qual é a pergunta que você quer responder, todo o resto automaticamente está travado. Não tem como sair do lugar. Então percebe como é importante nós entendermos claramente qual é a pergunta que nós queremos responder, tá? A alma, o espírito, a essência, tá? De todo e qualquer projeto científico, projeto de pesquisa, é a sua pergunta. Se você não sabe qual é a sua pergunta, seu projeto não existe. É por isso que as pessoas ficam enchendo tanto o saco de vocês, né? Nas bancas, né? Nas disciplinas. Qual a sua pergunta? Qual a sua pergunta? Porque se não tiver pergunta, aí não tem como desenvolver o resto, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a minha pergunta reflete certas características. Qual é a característica que reflete a minha pergunta aqui, ó? Tamanho dos dedos, né? Então, comprimento dos dedos. Aí eu quero saber o que influencia o comprimento dos dedos. Então tem outras características que eu consigo pensar, que eu consigo conceber, que podem afetar o comprimento dos dedos, como a altura da pessoa, o sexo da pessoa e a posição do dedo na mão. Beleza? Então essas características todas precisam ser mensuráveis. Porque se eu não conseguir medir, não tem como responder a minha pergunta no mundo real. Como que os cientistas chamam essas características que você mede no mundo real para responder a sua pergunta? Dados? Dados normalmente é como os cientistas chamam os valores específicos, exatos, que você mede, as suas medições exatas, né? Fui lá nesse dedo e medi ele, 5 centímetros. Isso é um dado. É a minha medição propriamente dita. Como os cientistas chamam as características que você mede para responder a pergunta? Parâmetros, indicadores. Parâmetro tem um significado mais específico na estatística. Indicador pode ser, mas tem um nome mais genérico, mais comum ainda. Normalmente a gente coloca de características morfológicas, né? Variáveis. Né? Variáveis. Variáveis. Características morfológicas? Pode ser, mas aí características morfológicas, você está pensando em um tipo específico de variável, né? São variáveis morfológicas, né? Características das dimensões do corpo de uma pessoa. Mas variáveis é o nome genérico, tá? Pode ser qualquer coisa. Qualquer característica que varia é, por definição, uma variável, tá? Então poderia ser dimensões do corpo? Sim, mas poderia ser qualquer outra coisa que você pensar. A renda de uma pessoa, tá? O lugar de origem, onde você nasceu, tá? Imagina todas as suas características aí, o seu CPF, o seu RG, sua data de aniversário, data de nascimento. Todas essas são características que variam, logo são variáveis. Não necessariamente são morfológicas, tá? Pode ser variáveis econômicas, pode ser variáveis sociais, pode ser variáveis geológicas, pode ser variáveis climáticas, pode ser variáveis de qualquer coisa. O nome genérico que os cientistas dão é variável. Você pode chamar de outros nomes? Pode também. Mas em geral você vai ver que na literatura científica as pessoas falam variáveis. Tá? Então variável nada mais é que isso. Ó. São essas características aqui que você precisa medir. E é variável por quê? Porque elas variam. O comprimento do dedo varia, né? Então é uma variável. A altura da pessoa varia, né? Então é uma variável. Sexo varia, né? Pode ser ou masculino ou feminino. Então é uma variável. Posição do dedo varia. Tem 5 posições diferentes. Ah, então é uma variável. Beleza? E tendo as variáveis que você consegue medir, o que eu acho que afeta o quê? Quais variáveis eu acho que influenciam a minha variável de interesse? Eu quero explicar o comprimento do dedo. O que eu acho que pode influenciar isso? A posição, sexo, altura. Aí, essas relações que representamos com setinhas, ou essas influências, ou esses efeitos, como você achar melhor chamar, nós chamamos de hipóteses, que nada mais são que possíveis respostas para a nossa pergunta. Então temos os elementos básicos aí, tá? Para responder a nossa pergunta. Professor, e o que seria a variável independente? O
que é variável dependente e o que é variável independente? Alguém tem uma ideia para dar para a gente aí? Alguém sabe a diferença? Então nota que as nossas setinhas aqui, ó, nesse desenho, elas estão indo de um lugar para outro, né? Ela está saindo da altura e indo para o comprimento do dedo. Está saindo do sexo e indo para o comprimento do dedo. Está saindo da posição e indo para o comprimento. Então, dessas 4 variáveis que nós desenhamos aqui, qual é a variável que sofre os efeitos e qual ou quais as variáveis que causam os efeitos? Quem é influenciado aí? Quem sofre os efeitos? Acho que é a altura. A altura sofre efeito de quê? Não é o contrário. É o tamanho do dedo que sofre a influência da altura. Comprimento do A dedo, né? altura, o sexo e a posição são as variáveis O quê? que não, que não vão variar. Eu esqueci agora de preditoras e... Se a setinha... Ó, nota que a setinha está saindo desses 3. Então, isso está dizendo o quê pra gente? Que elas estão causando efeitos, correto? Isso, no comprimento do dedo. Elas estão afetando o comprimento do dedo. Então, essa é a diferença que os cientistas dão para a nomenclatura, tá? Por convenção, a variável que sofre o efeito, a gente chama de variável dependente, tá? Por que dependente? Justamente por causa dessa ideia, que ela depende de outras. Outros, né? Exatamente, ela depende de outras variáveis. Então, por isso chama de variável dependente. Vou pintar de vermelho aqui. E as outras? Bom, aí você chama de variável independente, tá? No caso, a gente tem 3, né? Então, variáveis Professor, independentes. essas variáveis independentes são também chamadas de variáveis preditoras? Exatamente. Porque eu já vi em alguns textos algo assim. Sim, preditoras. Tem vários nomes, tá? Esses são os mais comuns. Ou eu vou dar para vocês os 2 nomes mais comuns. Ainda tem mais outros. Se você for em literaturas específicas de cada área, dependendo da cultura que os cientistas têm em áreas diferentes, eles podem dar nomes um pouco diferentes. Mas esses são os nomes mais comuns. Variável independente ou variáveis preditoras. Aí o preditoras você também já pode entender por quê, né? Eu acho que a altura da pessoa pode prever o comprimento do dedo. Eu acho que o sexo pode prever o comprimento do dedo. Ou a posição, talvez, pode prever o comprimento do dedo. E a variável dependente, um outro nome comum para isso aqui é variável resposta, tá? Por que variável resposta? Porque eles dizem assim, ó, essa é a variável que responde ao efeito da altura. Essa variável aqui, o comprimento, responde ao efeito do sexo, responde ao efeito da posição. Então, por isso, variável resposta, tá? São os 2 nomes mais comuns, tá? Mas tem outros, sim, tem outros. Nas ciências sociais, eles às vezes chamam também variável dependente de variável critério, por exemplo, tá? Esse não é um nome muito comum em geral, tá? Mas você pode encontrar isso na literatura. Esses aí são os nomes mais comuns. Tranquilo? Perguntas sobre o que a gente acabou de falar? Então, nota que com um simples desenho a gente conseguiu representar nossa pergunta e nossas hipóteses e nós temos explicitamente quais são as características ou variáveis que precisamos medir para responder essa pergunta. Esse desenhozinho aqui, ó, você escreve palavras e conecta elas com setas, nós chamamos normalmente de fluxograma, tá? Ou diagrama de fluxos, diagrama de caminhos, diagrama do que você quiser, tá? É o nome geral que a gente dá para um desenho onde você relaciona palavras usando setas. Um diagrama, um fluxograma dá mais essa ideia de fluxo, de efeito, né? O efeito está saindo de uma coisa e indo para outra, por isso é um fluxograma. Você também vai ver esse tipo de desenho aqui com outros nomes na literatura, tá? Às vezes as pessoas chamam de mapa mental, já ouviu isso? Mapa conceitual, tá? É basicamente tudo a mesma coisa, é isso aqui, tá? Esse desenho simples que você está vendo é a forma mais eficaz, eficiente de comunicar sua pergunta, suas hipóteses, suas variáveis e as relações ou efeitos que você espera entre elas. Com um simples desenho. Por quê?
Porque nós somos seres altamente visuais, como vocês sabem, né? Toda vez que tem um desenhozinho é mais fácil para a gente entender. O que você prefere? Olhar um desenho simples como esse, que você consegue ver rapidamente quais são as variáveis e o que afeta o quê? Ou ler uma página inteira de texto para descobrir? Muito mais rápido com desenho, né? Então, sem dúvida. É muito mais simples. Então, fluxograma é a forma mais simples que existe de fazer isso. E você olha trabalhos científicos, você encontra fluxogramas. Principalmente onde? Em trabalhos de revisão. Todo mundo já leu um artigo de revisão? Sabe o que é um artigo de revisão? Tem uma área, uma questão lá que as pessoas têm muito interesse, né, na ciência. Aí um pesquisador, um grupo de pesquisadores vai lá e não, vamos revisar esse tema aqui. Vamos fazer uma síntese do que a gente sabe sobre esse tema e vamos investigar novas questões, novas possibilidades que surgem a partir do que a gente já sabe. Coisas que ainda não sabemos, o que ainda falta a gente saber. Aí tem trocentos trabalhos sobre aquilo, né? Como é que a gente faz para organizar toda essa literatura, todos esses achados aqui? De uma forma simples, para eu comunicar de forma sintética isso. Aí faz o quê? Faz isso aqui, ó. Um fluxograma. E aí você rapidamente, pam, bateu o olho, tá. Entendeu o problema geral, entendeu quais são os efeitos, quais são as relações importantes. Então essa é a forma mais simples e clara de comunicar a sua hipótese, tá? Então, desde agora eu já recomendo fortemente a vocês. Pensa na sua pergunta do seu projeto, pensa nas suas hipóteses. Como eu posso representar isso usando um simples fluxograma? E aí tenta desenhar. Opa, tive problema, não consegui. Se não conseguiu, é porque não está totalmente claro para você qual é a sua pergunta, ou qual é a sua hipótese, ou quais são as variáveis que você precisa medir para responder sua pergunta. Porque se estiver totalmente claro, você não tem problema nenhum em fazer isso. Então, fazer o fluxograma é justamente esse exercício de tornar explícita nossas ideias. Sair do campo das ideias, do campo do imaginário e ir para o mundo concreto. Não, é isso aqui exatamente que eu quero saber. Uma pergunta. Diga. Quando eu faço... Bom, eu tenho um objetivo geral e tenho os objetivos específicos. No mapa mental, no meu mapa aqui, cada itemzinho desse aqui vai ser um objetivo equivalente a um objetivo específico, é? Pode ser. Por exemplo, eu tenho que fazer, se eu tiver 3 objetivos, eu tenho que fazer 3 desenhos, por exemplo. Nota que a gente tem 3 hipóteses diferentes nessa figura, tá vendo? Se você fosse escrever um projeto e chamar de objetivos específicos, eu poderia dizer, olha, um objetivo específico é determinar se a altura da pessoa influencia o comprimento do dedo. Mas eu tenho outro objetivo específico também. Eu quero saber se o sexo também afeta o comprimento do dedo. Mas além disso, eu também quero saber se a posição do dedo afeta o comprimento do dedo. Então você poderia dizer que aqui tem 3 objetivos específicos, por exemplo. Percebe? Mas é uma figura só, tá vendo? É só um fluxograma. Porque esse fluxograma conecta todas as relações que você espera observar. Entendeu? Então, essa é uma boa forma de você organizar os seus objetivos também, tá? Uma vez que você tem um fluxograma, que mostra explicitamente quais são suas perguntas, suas hipóteses, percebe que fica muito fácil de você saber quais são exatamente os seus objetivos? Essa é uma boa forma de organizar os objetivos. Nem sempre as pessoas fazem isso, tá? Nem sempre as pessoas fazem isso. Porém, você está vendo aqui na prática que se você fizer, fica muito simples e muito claro, concorda? Fica óbvio, né? É só você contar quantas setas tem no seu fluxograma. Simples assim. Beleza? Beleza. Então, ok. Temos agora que nós poderíamos considerar um projeto, correto? Tem a pergunta, tem o que a gente precisa medir. Como faz para testar nossas hipóteses? Quero saber se esse fluxograma, se essas setas aqui existem de fato ou não. Ou se é só um achismo da minha cabeça. Tem que coletar dados, né? Então agora a gente pode dar o próximo passo. Vamos coletar dados para responder essa pergunta. 10 minutos.
toma água, toma um café, vai ao banheiro, aí volta aí pra gente descobrir se nosso achismo faz sentido no mundo real. Tendo estabelecido nossa pergunta, nossas hipóteses, montamos nosso fluxograma, sabemos o que temos que medir, agora a gente vai medir. Vamos coletar dados. Dados de quê? Dados para responder nossa pergunta de vocês, da turma, tá? Então, para coletar os dados, a gente precisa registrar os dados em algum lugar, né? Então, para isso, nós vamos utilizar o Microsoft Excel, tá? Basicamente para duas coisas, para registrar dados e para converter esses dados em alguma coisa que nos permita de forma fácil, clara e simples responder nossas perguntas. Então agora eu vou abrir o Excel aqui, tá? E aí vocês me falam, vocês estão vendo aí minha tela do Excel. Todo mundo pode ver? Sim, professor. Pergunta. Alguém, por um acaso, nunca usou Excel antes? Todo mundo já usou alguma vez? Já viu como é, pelo menos? Já, né? Então, todo mundo já está familiarizado com a cara do Excel, né? Então, nota que basicamente essa parte superior da sua janela que tem uma barra de ferramentas com uma série de opções, tá? Aqui em cima tem várias abinhas, né? Página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, blá blá blá. Então tem um monte de opções aqui, a gente não vai mexer em tudo isso. Tem algumas coisas específicas que é o que nos interessa, que é mais útil pra gente. E aqui embaixo você tem essa grande tela branca dividida em vários quadradinhos, vários retângulos, tá vendo? Com linhas e colunas. Então, quando a gente vai registrar dados, coletar dados para responder uma pergunta qualquer, nós utilizamos um formato específico para registrar esses dados, né? Que é o formato que todo cientista utiliza. Que formato é esse? Você registra os seus dados em quê? Uma tabela. Em uma tabela, né? Nós chamamos de tabela de dados. O que é uma tabela? É um conjunto de linhas e colunas. De uma forma bem simples, você pode dizer isso, né? É um conjunto de linhas e colunas. Ou uma forma de você organizar a informação por linhas e colunas, né? Então, se tem linhas e colunas, é justamente o que você está vendo aqui na tela do Excel, tá? Então, a tela do Excel nada mais é que uma grande tabela, tá vendo? Você tem várias colunas na vertical, tá vendo? Que ele chama de letras maiúsculas. E você tem várias linhas, que ele chama de números. 1, 2, 3, 4, e assim vai. Infinitas, né? Infinitas linhas e infinitas colunas. Aí você não vai usar todas, né? Você vai usar o que for relevante para você. Mas nota que a tela do Excel é simplesmente isso, é literalmente uma tabela. E cada combinação de linha e coluna é um quadradinho desse, que é o que nós chamamos de célula. É uma célula da tabela, tá? É um elemento, uma posição dentro da sua tabela, que é um conjunto de linhas e colunas, só isso. Então, se tem linhas e colunas, o que interessa para a gente saber agora é, bom, o que vai nas linhas e o que vai nas colunas? Então, lembra a nossa pergunta? Cada variável daquela... Vamos olhar de novo o fluxograma aí. Lembra a pergunta, lembra a nossa hipótese e nossas variáveis. Uhum. O que eu boto nas linhas e o que eu boto nas colunas? Cada coluna vai ter uma variável. Por exemplo, vou ter uma coluna de altura, vou ter uma coluna de sexo, vou ter uma coluna de posição. Só que essa coluna de posição, ela ainda, por sua vez, ainda tem 5 elementos, né? Pode ter 5 valores diferentes para essa variável. 5 valores diferentes. E aí, na linha, vai, obviamente, aqui,
É porque, na verdade, são tabelas dentro de uma tabela, né? Cada célula dessa. Quer dizer, isso se eu coletar da turma inteira, então ainda vou ter que ter uma coluna do número de amostras, né? Se a minha amostra são 8 alunos, 9 alunos, por exemplo, então Talvez. eu tenho a primeira coluna com o número dessa amostra, né? Quantos Tá. elementos são. Vamos por partes. Primeira coisa, o que vai nas colunas? As variáveis. Tranquilo? Tá claro isso para todo mundo? Por quê? Por convenção, tá? Então, a tabela de dados é uma tabela em que suas colunas representam uma coisa e as linhas representam outra coisa. As colunas sempre representam o quê? Variáveis. Quais são nossas variáveis? Comprimento do dedo, altura da pessoa, sexo e posição do dedo. Então, onde que isso aqui vai entrar na minha tabela? Nas colunas, tá? Automático, vai para as colunas. Então, vamos lá. Comprimento do dedo em centímetros. Altura da pessoa em metros ou centímetros. Sexo e posição. Tá bom assim? E nas linhas vai o quê? As linhas são os dados, né? Nas linhas vão os dados. Ó. Só que eu tenho assim, quantos dados eu vou ter, quantas linhas eu vou ter? Essa quantidade de linhas vai depender da amostra. Certo. Você pode coletar mais ou menos dados, né? Sim. Então, as linhas representam o que exatamente? Representam aquilo onde nós medimos nossas variáveis, correto? Então, eu quero saber o comprimento do dedo. Você vai medir o comprimento do dedo em quê? Em um dedo, correto? Então, vamos começar. Cada um de vocês conseguiram a régua aí? Ou uma fita métrica, alguma coisa para medir? Eu já medi o meu. Todo mundo conseguiu? E também aí tem uma questão metodológica. Eu estava vendo que se eu medir por cima, dá um tamanho, se eu medir por baixo, dá outro. A gente vai ter que padronizar. Aí na minha metodologia eu usei por baixo. A gente vai ter que padronizar. Todo mundo tem um instrumento para conseguir medir seus dedos? Então vamos padronizar, tá? Mede por baixo. Mede o comprimento do dedo desde a marquinha onde o seu dedo junta com a mão até a ponta dele, beleza? Que aí fica padronizado. Por baixo, a parte de baixo do dedo, desde onde tem a junta, a marquinha, tá? Onde o dedo junta com a mão até a ponta do dedo. Então vamos medir o comprimento do dedo. Voluntário para começar falando pra gente. Diga. Professor Pedro, é para medir da mão direita e esquerda? De que lado você vai escolher? Você vai medir qualquer lado, tá? Qualquer lado. Você escolhe. Certo. Okay. Então vamos lá. Medida à esquerda. Voluntário. Quer começar falando suas medidas? Posso, que eu já medi. Fala o comprimento de um dedo seu aí. Você tem todas as leis, né? A minha altura é 1,57 m. Peraí, na ordem. Comprimento de um dedo que você mediu. Comprimento de um dedo. É o polegar 5 centímetros. 5 centímetros. Vamos mudar a ordem aqui que fica mais fácil de a gente falar o comprimento e já diz logo qual é o dedo que você mediu, a posição, tá? Então, polegar. 5. Tá. O indicador 6,5. Pera, altura, sua altura. Faltou a minha altura? 1,57. 1,57. Ou 57 centímetros, se você quiser usar tudo centímetro. Vamos botar em metros, que é o que a gente usa mais comumente no Brasil. 1,57. Sexo feminino, bota F. Hã? Beleza. Então, você tem vários dedos, correto? Certo. Então, me diz outro dedo aí. O indicador 6,75. 6,75. Indicador. O médio 7,7.
7,7. Médio. O anelar, 7. 7 centímetros, anelar. E o mínimo, 5,7. 5,7, mínimo. Então, olha só. Nós temos 5 medidas diferentes. 5 dedos diferentes, tá? 5 posições diferentes aqui também. Mas esses dedos todos são da mesma pessoa, correto? Então, que valor de altura eu vou colocar aqui, nessas outras linhas? A altura é a mesma. É a mesma, né? Então, eu repito, tá? 1,57, 1,57. Sexo. Mudou aqui? Feminino. É a mesma, né? Não, Então, mesmo. repito. F, 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 feminino, feminino, feminino. Mas esses dedos aqui, todos, eu sei que pertencem a uma mesma pessoa, né? Então pode ser importante eu saber isso, né? De que pessoa que veio esse dedo que eu estou medindo. Então eu vou adicionar mais uma variável aqui para identificar qual é a pessoa de onde veio essas medições, tá? Pode ser o nome, tá? Pode ser qualquer identificador, poderia ser, tá? Pode ser uma letra, um número, qualquer coisa. Vou botar o nome que é mais simples para a gente identificar a pessoa, tá? Que nome eu boto aqui para ti? Nome? É. Variável C. Não, fala o nome aí para eu te chamar na tabela. Conceição. Conceição. Tá? Simplesmente o identificador da pessoa, tá? Beleza? Então temos aí, ó, uma tabela, uma mini tabela com 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Porém, nota que a primeira linha é o quê? São dados? A primeira linha são dados? Pequena, eu não consigo enxergar exatamente. Sim. Me avisa, São os tá? identificadores das variáveis, né? Exatamente. Me avisa se vocês não estiverem conseguindo enxergar o tamanho da fonte, tá? Eu vou dar um São zoom os aqui para ficar mais identificadores das fácil. variáveis. Nome, comprimento, posição, altura e sexo. Exatamente. Então, nota isso. A primeira linha não são dados. A primeira linha é o que, então? São os nomes das variáveis, ou identificadores das variáveis. A gente também diz é o cabeçalho. Tá? O que é o cabeçalho? É os nomes das variáveis. Quais são as variáveis? Professor, dá para aumentar mais um pouquinho? Aumentando mais um pouquinho. Melhorou? Agora melhorou, consigo ver. Beleza. Lembra que vocês podem ampliar a tela de vocês, maximizar a janela de vocês aí também, tá? No computador de vocês. Se tiver difícil de ler, maximiza a tela para você ver na tela cheia. Então tá aí nossas variáveis. Tem as colunas, tem as linhas. Então agora, ó, olhando para essa mini tabela, tá? Que a gente fez com os dados só de uma pessoa. Me digam o que representa cada linha nessa tabela. Tirando a primeira linha, tá? Porque você já viu que a primeira linha sempre é o nome das variáveis, tá? Sempre, qualquer tabela de qualquer coisa. Então, o que significa as linhas é da segunda em diante. As colunas representam as variáveis. E as linhas representam o quê? Nessa tabela. Cada linha representa o quê? Os dados métricos representativos. Os dados métricos Os dados são os valores que a gente... variável. os dados são os valores que a gente mediu. Então, opa, botei errado aqui, né? Que é só o valor, tá? O valor aqui, ó, dessa variável nessa posição da tabela é 5. Aqui é 675. O valor dessa variável aqui nessa posição, ó, é médio. O valor dessa variável aqui nessa posição é F. Mas cada linha nessa tabela representa o quê? Essas informações aqui se referem ao quê? A uma medição. Medição de quê? De dados. De quê? Uma coleta de informação, de uma característica de uma variável. As variáveis são as colunas, então as linhas não podem ser colunas. Aliás, cada coluna representa uma variável, certo? Então, mostra a relação entre comprimento e altura. Então as linhas não podem representar variáveis, porque as variáveis já estão nas colunas. Então, se cada linha não representa uma variável, cada linha representa o quê? Isso é como se fosse eu gosto muito de fazer uma comparação com a minha área, como se fosse o sítio, o local de coleta, a minha amostra, como se fosse...
Por aí. Mas se você fosse o sítio, o local, por que seria o sítio o local? É aquilo onde você mede as variáveis, correto? As suas variáveis se referem ao quê? Olha, aqui é 5 centímetros o comprimento. Comprimento de quê? De um dedo. Essa posição aqui é polegar. A posição é polegar de quê? De um dedo. Essa é a altura da pessoa. De que pessoa? Da pessoa onde você mediu esse dedo. Esse é o sexo de quem? Da pessoa. Que pessoa? A pessoa onde você mediu esse dedo. Então, essa linha aqui são dados referentes ao quê? A um dedo. E essa outra linha? Outro dedo. E essa outra linha? Outro dedo. E essa outra linha? Outro dedo. E assim sucessivamente. Então, cada linha dessa tabela representa medidas de quê? De um dedo. Cada linha é um dedo diferente, percebe? Esse dedo aqui não é esse mesmo dedo aqui. Logo, cada linha é um dedo diferente. Tranquilo? Como os cientistas chamam, então, essa coisa onde você mede suas variáveis? Aquilo a que as suas variáveis se referem. Cada linha na sua tabela. Como os cientistas chamam isso? É minha amostra? Amostra? Não, mas é parecido. Minha área amostral? Também é parecido, mas não. Peraí. É a população? Seriam os não. resultados? Não. Cada linha, tá? Cada linha. Cada coisa que você mediu É uma unidade é amostral. uma unidade amostral. Exatamente. Tá? Vale não, Conceição, hein? Deixa eu pensar mais. Unidade amostral. Por que uma unidade amostral? Porque é só um elemento da sua amostra. Então, qual é a diferença entre a unidade amostral e a amostra? A unidade amostral é cada coisa que você mediu. Ó. Eu medi esse dedo, eu medi esse outro dedo, eu medi esse outro dedo, cada uma unidade amostral. Tá, mas eu medi todos esses dedos junto aqui, ó. Como eu chamo o conjunto de dedos que eu medi? Amostra. Amostra. Então essa é a diferença entre unidade amostral e amostra, tá? É muito comum as pessoas chamarem a unidade amostral de amostra. Fui lá e medi tantas coisas, medi tantas amostras. Tecnicamente isso é errado, tá? As pessoas falam com frequência isso. Mas a terminologia estatística faz claramente uma distinção entre essas duas coisas. A amostra é o conjunto das suas unidades amostrais. Então, se você foi lá e coletou 5 dedos, quantas amostras você tem? Eu tenho uma amostra com 5 unidades. Uma amostra só, correto? Com 5 unidades amostrais. Aí, como faz para representar o número de unidades amostrais? Ou o tamanho, né? Tamanho da amostra. Aí, normalmente você vai ver essa letrinha aqui, tá vendo? N. Já viram isso? N igual a tanto. N igual a 5. O que isso me comunica? Ah, tem uma amostra com 5 unidades amostrais. Beleza? Então, temos a terminologia para entender o que significa uma tabela de dados. Cada coluna, tá? Lembra disso. Cada coluna representa uma variável. Cada linha representa uma unidade amostral, tá? Sempre, sempre. Posso transpor minha tabela, inverter linhas com colunas? Pode. Mas por convenção, coluna é variável, linha é unidade amostral. Ah, e se eu não medisse essas coisas em um dedo, eu medisse em um local? Ah, então sua unidade amostral é local, não é dedo. Se cada medida que eu obtivesse representasse não um dedo, mas um dia ou um mês, por exemplo. Ah, então mudou sua unidade amostral.
É o dia ou é o mês. Não, mas então cada linha nessa minha tabela representa uma pessoa diferente. Ah, então a sua unidade amostral não é mais o dedo, é a pessoa. Entendeu? Professor, Diga. no meu caso, eu vou trabalhar com 30 parcelas e eu vou medir as árvores dessas 30 parcelas que tem o DAP acima de 30 centímetros. Então, a minha unidade amostral serão as árvores. Qual é a sua pergunta? Minha amostra. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é se o gradiente edáfico ele vai inferir na biomassa, na diversidade. Como é que o... Essa pergunta é sobre parcela ou sobre árvore? Sobre as árvores. Então, percebe? Então, como é que eu sei qual é a minha unidade amostral? O que determina a minha unidade amostral? É a minha pergunta. Por isso que a gente precisa saber primeiro, antes de qualquer coisa, qual é a nossa pergunta, percebe? Você pode perguntar uma pergunta em nível de parcela, ou você pode fazer uma pergunta em nível de árvore. Aí quem escolhe? Você. O que você quer saber? Entendi, de acordo com a minha pergunta, né? Sempre de acordo com a nossa pergunta. Tá? É a pergunta que define isso. Beleza? Sim. Aí você pode perceber que talvez você vai coletar os dados de um jeito que não reflete exatamente sua pergunta, né? Ah, eu vou ter que medir certas coisas em um dado nível, uma dada coisa, mas a minha pergunta não é exatamente sobre isso aqui, é sobre essa outra unidade aqui. Ah, beleza, então. Mas aí é a pergunta que manda. Tá? Então talvez você vai ter que remanejar, reorganizar, processar esses dados de alguma forma depois, para que eles fiquem compatíveis com a pergunta que você quer responder. A gente vai ver exemplos disso, tá? Na prática. Tranquilo? Perguntas sobre a nossa mini tabela aqui? Todo mundo confortável com isso? Ideias principais. Tranquilo. Colunas são variáveis. Linhas são unidades amostrais. Sempre, tá? Então vamos terminar nossa tabela, né? Vamos coletar mais dados para preencher aqui. Uma pessoa, é difícil responder isso, né? A altura da pessoa, da mesma pessoa, é variável? Dos dedos de uma mesma pessoa? Não, né? É só uma pessoa, então a altura não muda, o sexo também não. Então isso aqui é variável? Não. Isso aqui é constante. Nessa tabela aqui, a altura da pessoa não é variável, é constante. Ó. Sexo também não é variável, é constante. Então, precisamos de dados de mais pessoas, né? Voluntária, voluntário, para a gente completar a nossa tabela. Fala aí, nome, fala o comprimento dos seus dedos, posição, sua altura e seu sexo. A atividade já vai ser isso, professor? Exato. Essa é parte da atividade. Posso falar, professor? Pode falar. Voluntário, voluntário, fala seus dados para essas variáveis nessa ordem. Ah, certo. Ok. Maria, né? A Maria, meu nome. Comprimento do dedo. Polegar 5. Pode falar. Seguindo a sequência, 6,1, indicador. Médio, 6,8. 6,8. Anelar, 5,7. 5,7. Mínimo, 4,8. 4,8. Na mesma ordem aqui, né? Tá, na ordem. Polegar, indicador, médio. Médio. Anelar e mínimo. Altura e sexo. 1,55. 1,55. Isso. Beleza. Vou inverter aqui também essa ordem para... Vou botar a posição na frente do comprimento, que aí, conforme a gente vai preenchendo, já fica mais fácil de saber de qual dedo que a gente está falando, tá? Obrigado, Maria. Mais alguém? Voluntário, para ajudar a preencher nossa tabela? Mariana. Pode falar. Acho que colocar Mari. Mari. Fica mais fácil. Vamos lá. Polegar 6, indicador 7,2, médio 7,9, anelar 7 e mínimo 5,6.
5,6, beleza. Altura? 1,69. 69. Então tá na mesma ordem aqui? Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo? Sim, sim. Então a gente só faz vir aqui, né? Repete os valores que são iguais. Tá tudo certo. Obrigado, Mari. Mais uma voluntária ou voluntário? Luzinete, a Lusa. Lusa. Fala, Lusa. Tá, por ordem. 4,5. 4,5. 6. 6. 6,5. 6,5. 6,30. 3. 3. E 4,5. 4,5. Altura? 1,5. Certinho, professor. 1,5 cravado. Certo, obrigado, Lusa. Tá, professor. Mais voluntárias, voluntários? Só mulheres por enquanto, hein? Enilton, fala. Na sequência aí, tá, professor? Tá. 6,5. 6,5. 8,5. 8,5. 9. 9. 8,4. 8,4. 6,1. 6,1. 1,74. 1,74. Sexo masculino. Mais pessoas para completar nossa tabela. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Mais gente. Thales. Oi? Vê se o Thales entra. Thales, pode falar? Aumentar nossa amostra aí? Deixa eu ver aqui. Polegar 6,5. 6,5. Indicador 7,5. 7,5. Médio 8,5. 8,5. Anelar 7,5. 7,5. Mínimo 6. 6. Altura? 1,82. 1,82. Beleza, Thales, obrigado. Quem mais? Faltando mais alguém aí? Acho que dá pra todo mundo, né? Tem poucas pessoas. Quem falta? Ó, temos 1, 2, Falta a Luciana 3, e a Marta. 4, 5, 6. 6 pessoas. Falta 2. Podem falar aí, Luciana, Marta? Temos dados? Luciana acho que está sem régua. Por isso que ela não fez. É? Tá. Marta, pode falar ou tá com problema aí pra medir? Marta? Professor Marta. Diga. Professor Marta. Pode falar. Tá. Polegar 6. Polegar 6. Indicador 7. Uhum. Médio 8. 8. Anelar 7. 7. Não deu nada de meio, professor. Tá. Mínimo 6. 6. Altura? 1,65. 1,70. Eu tinha 1,68, mas já fiquei velha e encolhi 3 centímetros. Peraí, é 1,75 ou 65? Não, 1,65. Tá. 1,65. Tá. Beleza. Sexo feminino. Ok, obrigado. Então, faltando uma pessoa, mas tudo bem. Temos uma tabela.
Então deu 36 linhas, lembra que a primeira linha é o cabeçalho, então nossa tabela tem 35 linhas de dados, certo? Então essa tabela aqui são os dados da turma, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa tabela de dados, que eu vou mandar para vocês, e vocês vão fazer uma figura para responder uma pergunta. Qual pergunta? A altura da pessoa afeta o comprimento do dedo? Então, vou escrever aqui, ó. Vocês vão fazer uma figura para responder essa pergunta. A altura da pessoa afeta o comprimento do dedo? Como eu posso fazer um desenho, uma figura utilizando esses dados para responder essa pergunta? Faz o quê? Cria o quê? Criar um gráfico. Faz um gráfico. Por que um gráfico? Porque a gente adora coisas visuais e desenhozinhos, lembra? Quando o desenho fica mais fácil, né? Então você pode ficar aqui, ó, pegar essa tabela de 35 linhas e ficar procurando algum padrão aqui, ó, nesse mundo de números. Né? Ah, vou olhar esses números aqui e de repente eu enxergo uma tendência, um padrão. Mas você já viu que vai dar um pouco de trabalho, né? É mais fácil se você fizer um desenho e tornar uma coisa visual, que você bate o olho, olha só, tem uma relação. Então fazer um gráfico. Como você vai fazer o gráfico? Como você bem entender, tá? Então faça um gráfico para responder. A altura afeta o comprimento do dedo? Beleza? E essa é a atividade de hoje.